Boa noite. Neste vídeo serão abordados 3 tópicos. Primeiro, a aspiração, ou conforme o caso, a ausência de aspiração das vogais iniciais das palavras. Segundo, o hiato e os procedimentos para evitá-lo. E terceiro, os sinais de pontuação. Começamos pela aspiração e ausência de aspiração das vogais iniciais das palavras. Os vocábulos gregos iniciados por sons vocálicos, isto é, iniciados por vogais simples ou ditongos, podem ou não ter esses sons iniciais aspirados. Vamos considerar as duas palavras abaixo. Primeira, horos. Segunda, oros. Na primeira palavra, a primeira vogal ela é aspirada, horos. Na segunda palavra, a primeira vogal não é aspirada, oros. E a aspiração no primeiro caso e a ausência de aspiração no segundo caso distinguem significados. Ou seja, horos significa limite, definição, e oros significa montanha. Nós temos em português, por exemplo, a palavra orografia, que é o estudo do relevo ou das montanhas de uma região. Enfim, a pronúncia dessas duas palavras é muito parecida. Só um elemento distingue a pronúncia de uma da pronúncia da outra. A aspiração da primeira vogal, no primeiro caso, e a ausência de aspiração da primeira vogal no segundo caso. Essa distinção de aspiração e ausência de aspiração é de tal modo que haja uma distinção de significados das palavras, ela ocorre em outras línguas também. Por exemplo, se nós considerarmos o par hate e ate em inglês. Primeiro, a primeira palavra significa ódio. A segunda é o past simple do verbo to eat, né? Significa comeu, né? Então, a diferença entre elas, entre a pronúncia de uma e a pronúncia de outra, é meramente a aspiração que existe na primeira e inexiste na segunda. Um outro exemplo, em alemão, nós temos também a mesma distinção. Se eu digo heben, isso é um verbo, o infinitivo de um verbo, que significa erguer. E se eu digo eben, isso é um adjetivo, que significa plano. Pode ser também uma partícula significando justamente. Mas, de todo modo, heben e eben é uma diferença não apenas de sons, mas também do significado das palavras. Assim como ocorre na língua grega. A aspiração é marcada graficamente pelo espírito forte, por esse sinal aqui. Esse espírito forte é uma semicircunferência aberta para o lado direito. Esse sinalzinho aqui em cima. Em grego chama-se pneuma dasu, né? Sopro denso, né? Ou spiritus asper em latim. Né? E a ausência de aspiração é marcada por esse sinal gráfico aqui, uma semicircunferência, só que agora aberta para o lado esquerdo. Se chama em grego pneuma psilon e em latim spiritus lenis. Então, toda palavra que comece por vogal simples ou por ditongo receberá um desses dois sinais gráficos. No caso de a inicial ser uma vogal simples, esses sinais são colocados sobre a vogal. Vamos ver alguns exemplos aqui. Agonia, o espírito fraco é colocado sobre a vogal A. Ishus, o espírito fraco é colocado sobre a vogal I. Respira,
o espírito forte agora, né, é colocado sobre a vogal E, epsilon, né? Redonê, o espírito forte é colocado sobre a primeira vogal, a eta, e o D, o espírito forte, é colocado sobre o ômega, que tem um iota subscrito. O espírito fraco, né? Acho que eu disse forte. O espírito fraco é colocado sobre o ômega, que possui um iota subscrito. Agonia significa luta, rus significa força, respera, tarde, redonê, prazer, e ode, canto. Caso a inicial possua um acento, o espírito é colocado junto com o acento. Por exemplo, anthropos, né? Aqui nós temos no A inicial tanto o espírito quanto o acento agudo. Hamaxa, nós temos aqui de novo no A inicial tanto o espírito agora forte quanto o acento agudo. Ethos, nós temos o espírito fraco junto com o acento circunflexo. Anthropos, nós já vimos em outros vídeos, significa homem. Hamaxa, carro. E ethos, caráter. Caso a vogal inicial seja um ditongo, caso o grupo vocálico inicial seja um ditongo, os sinais são colocados sobre a segunda vogal que forma o ditongo. Por exemplo, hairein, né, o espírito forte é colocado sobre a segunda vogal que forma esse ditongo hai aqui, né, sobre o iota. Significa pegar, tomar. Oikia significa casa. Também temos um ditongo aqui. E o espírito fraco agora é colocado sobre o iota também. Caso o ditongo inicial possua acento, o espírito é colocado junto com o acento, na segunda letra do ditongo. Então, por exemplo, oinos, nós temos um espírito fraco e um acento circunflexo, ambos colocados sobre o iota. Eidos, de novo, um espírito fraco, um acento circunflexo sobre o iota. Hairesis, um espírito forte, um acento agudo sobre o iota. Oinos significa vinho, eidos, forma, e hairesis, escolha. Se a vogal inicial for maiúscula, se for uma vogal simples, isto é, não um ditongo, mas uma vogal simples, o espírito, com ou sem acento, é colocado à esquerda da vogal. Por exemplo, Hermes, né, que significa Hermes, o espírito é colocado aqui à esquerda da vogal. O mesmo acontece, né, se houver um acento, né? Nós vamos ver um exemplo. Athenaioi, de novo, o espírito fraco agora é colocado à esquerda do alfa, aqui maiúsculo. Ró é um artigo definido masculino singular no nominativo. Também o espírito forte colocado à esquerda da vogal. E árabes, aqui nós temos o espírito fraco junto com o acento agudo, ambos colocados à esquerda da vogal. Hermes significa Hermes, Athenaioi, atenienses, Ró é o artigo, e árabes significa árabes. No caso de um ditongo, né, se o ditongo for escrito em letra, se a primeira letra do ditongo for uma maiúscula, o espírito, com ou sem acento, é colocado na segunda vogal que forma o ditongo. Por exemplo, aias. Esse ai aqui é um ditongo. A inicial é maiúscula. Mas nesse caso eu não vou colocar o espírito e o acento à esquerda da inicial. Como se trata de um ditongo, o espírito e o acento vão ficar na segunda letra do ditongo. Aí não importa se a primeira é maiúscula ou minúscula, né? Enfim.
Aias significa Ajax. Eudemos. Eudemos significa Eudemo, é o nome próprio, né? Nós vemos de novo aqui o espírito fraco e o acento agudo sobre a segunda letra do ditongo, que é um Y. Eutidemos. Eutidemo, de novo, agora sem acento, só com o espírito fraco na segunda letra do ditongo, o acento é colocado em outra sílaba. Agora, no caso de a inicial maiúscula possuir um iota adscrito, mas que é resultante de uma minúscula com um iota subscrito. Nós já vimos quando nós falamos de ditongo que existem 3 ditongos impróprios que possuem um iota subscrito, né? O alfa, quando o alfa é longo, e o alfa longo forma um ditongo com um iota. O iota, ao invés de ser escrito ao lado do alfa, é escrito embaixo. Ao invés de ele ser adscrito, ele é subscrito. Isso ocorre também com eta e com ômega. No caso de essas letras com iota subscrito receberem um espírito, o mesmo vale para os acentos, se a letra é minúscula, o espírito, bem como o acento, são colocados sobre a vogal. Se a letra é maiúscula, o espírito, bem como o acento, são colocados à esquerda da vogal. Então, Hades, reparem que o espírito e o acento estão colocados à esquerda da vogal, como se não fosse um ditongo isso aqui. E a gente não pronuncia, de fato, o iota. A gente pronuncia Hades, e não Haides, né? Então, aqui é como se o iota inexistisse. Hades é o Plutão na mitologia latina, romana, né? Se a gente escrevesse com letra minúscula, a grafia seria essa aqui. Hades. Né? Hades com minúscula é a morada dos mortos, e Hades com maiúscula é Hades, o Plutão, né? Aquele que guarda a morada dos mortos. Bom, se a inicial de uma palavra for um rho, né? Que tem som de R, né? Todo rho inicial tem sempre um espírito forte. Por exemplo, Rodon, que significa rosa, Ris, que significa nariz, Ré, que é Reia, a deusa da mitologia grega, e na mitologia romana ela é a Cibele. Então, nos 3 casos, rho inicial, todos com o espírito forte. Se o rho inicial for maiúsculo, o espírito fica à esquerda do rho inicial. Algumas observações sobre os espíritos. Primeiro, vários dialetos gregos usavam, isso ao contrário do dialeto jônico, vários outros dialetos gregos usavam a letra do alfabeto fenício, het, para indicar o espírito forte. Algumas colônias gregas na Itália, após terem assumido o alfabeto jônico, em que o het, né, essa letra que parece um H, né, em que o het representa o som vocálico de um E longo aberto, né, no alfabeto jônico, o het representa um som vocálico de um E longo e aberto, né? Em outros alfabetos gregos, o het representava apenas a aspiração. Então, quando algumas colônias gregas da Itália assumem o alfabeto jônico, nós vimos no primeiro vídeo que o alfabeto jônico se impôs sobre toda a região em que se falava grego. Então, quando as colônias gregas na Itália assumiram o alfabeto jônico e o het, né, esse H, era usado para representar um som vocálico, então essas colônias passaram a usar no alfabeto
um meio hit, né, para indicar o grupo vocálico aspirado, que é esse aqui. É possível que mesmo em Atenas se usasse esse meio hit aqui para indicar um grupo vocálico aspirado. Isso na época de Platão. Isso a função desse sinal aqui, esse metade de um hit, era para facilitar a leitura. O espírito fraco só passou a ser grafado na época alexandrina. E era grafado com essa forma aqui. Era a outra metade do hit. Então, os dois sinais foram depois simplificados, mas é só a partir de 900 depois de Cristo que os dois sinais passam a ser usados de modo sistemático. Uma observação sobre a pronúncia do chamado espírito fraco. Há uma discussão entre os estudiosos da língua grega sobre se o espírito fraco indicaria apenas uma ausência de aspiração ou se indicaria também um som oclusivo glotal. Esse som oclusivo glotal nós temos, por exemplo, em alemão, nas vogais iniciais, que não são as vogais não aspiradas iniciais. Por exemplo, essa palavra aqui, einsteigen, eu tenho um som glotal inicial. A pronúncia não é Einsteigen, mas Einsteigen. Do mesmo modo, esse som glotal ele pode aparecer no meio de uma palavra, caso se trate de uma palavra composta e a segunda palavra da composição se inicie por uma vogal. Por exemplo, aqui, vereisen e não vereisen. Vereisen. Tem uma mini pausa com som glotal aqui. Isso existe também no inglês, no Cockney, né, do inglês britânico. A gente ouve às vezes em filmes, né? Eles não pronunciam better, mas better. Esse aqui, né? Então, esse som... Há uma discussão sobre se o espírito fraco representa apenas uma ausência de aspiração ou se representa esse som glotal também. Até hoje não se tem muita certeza, é muito possível, nunca vai se chegar a uma conclusão muito definitiva. O Allen, que escreveu Vox Graeca, um livro importante para a pronúncia, ele defende a tese de que o espírito fraco indica apenas a ausência de aspiração. Vamos ver alguns exemplos de palavras com os espíritos forte e fraco. Primeiro, eudaimonia, né, que significa boa vida, espírito fraco sem aspiração. Hector, espírito forte com aspiração, significa Heitor. Aias, nós já vimos essa palavra, Ajax, né? Espírito fraco sem aspiração. Hamartia, significa erro, espírito forte com aspiração. Hora, espírito forte com aspiração, significa tempo, duração, época estação do ano. Aistesis, significa percepção, espírito fraco sem aspiração. Elpis, esperança, espírito fraco sem aspiração. Agora aqui nós sabemos que esse iota aqui, ele na verdade seria um iota subscrito, né? Ele está descrito simplesmente porque o alfa é maiúsculo. Então nós vamos pronunciar simplesmente Hades e ignorar o iota. Significa Hades, né? Nós já vimos na tela anterior. Hybris, espírito forte, significa desmedida. Aitia, causa, espírito fraco. Aqui nós temos nós vamos ver isso ainda nesse vídeo, esse trema aqui, né, que vai indicar que o I não forma ditongo com A. Se não forma ditongo com A,
então o espírito não vai poder estar sobre o I, né? Vai se limitar ao A, né? Então, isso aqui não é um ditongo. A pronúncia é A-I-N, A-I-N, né? Que é escutar, né? Então, o I é separado do A, A-I-N. Espírito fraco, e não se trata de um ditongo, essa inicial aqui. Episteme, ciência, né? O espírito fraco, inicial. Rome, força, vigor. Esse Rome é um Ro, né? Pronúncia Rome, não Rome. Não é uma mera aspiração, é um Ro. Som de R. Ridza, né? Significa raiz, é também, de novo, som de R. Rhodos, significa rodas, né? Então, Rome ou Rome, tanto faz a pronúncia. Ridza ou Ridza. Rhodos ou Rhodos. Em nenhum desses casos nós temos um espírito forte simplesmente. Nós temos um som de R. Não se trata de uma mera aspiração, não. Se trata de um som de R. Agora nós vamos para o segundo tópico desse vídeo, né? O hiato e os meios de evitá-lo. O que é um hiato, né? O hiato é o contato de duas vogais, dois ditongos, uma vogal e um ditongo, na mesma sílaba, na mesma palavra, mas em sílabas diferentes, ou então em duas palavras contíguas. Então, repetindo, é o contato de duas vogais, dois ditongos, ou uma vogal e um ditongo, na mesma palavra, só que em sílabas diferentes, ou então em duas palavras contíguas. Ou seja, vai ser a vogal ou o ditongo vai estar no final de uma palavra e no início da outra. Em grego, isso ocorre com uma certa frequência pela queda das semivogais, né, do digama e do iod, e pela queda também frequente do sigma, sobretudo o sigma inicial e intervocálico. Então, essa queda desses sons muitas vezes produz esse fenômeno do hiato, né, em que vogais em sílabas diferentes, que no primeiro momento eram separadas por uma dessas três letras, por um desses três sons, acabam, com a queda desses sons, acabam ficando contíguas uma à outra. O som produzido ao se pronunciar um hiato é desagradável aos falantes gregos. Então, se nós temos duas vogais contíguas sem que estejam na mesma sílaba, ou uma vogal e um ditongo contíguos sem estarem na mesma sílaba, ou dois ditongos sem estarem na mesma sílaba, mas se eles forem contíguos, isso para os ouvidos gregos era desagradável. E a língua grega lança mão de alguns expedientes para evitar que isso ocorra. Os expedientes principais são esses três aqui: a contração, a crasis e a elisão. Nós vamos ver esses três expedientes, esses três meios de evitar o ditongo. Antes, só uma curiosidade sobre a palavra hiato. Em latim é hiatus. Isso vem do verbo hio, hiare, que significa estar aberto, ou então bocejar. E em grego, uma palavra com significado também semelhante, ficar bocejando, que é rasmodia. Então, a própria palavra hiato e rasmodia indica, já tem um sentido um pouco pejorativo, né? É algo que deve ser evitado. Então, os três procedimentos para se evitar um hiato, né? Contração, crasis e elisão. Vamos ver um a um, né? Em que consiste a contração? Ela é sobretudo importante no dialeto ático. A contração consiste no fato de que duas vogais contíguas
em uma palavra são contraídas, como o próprio nome diz, ou bem em uma única vogal longa, ou bem em um ditongo. Então, duas vogais contíguas, né, mas separadas em sílabas separadas. Elas vão ser ligadas, contraídas, em uma vogal longa ou em um ditongo. Vamos ver uns exemplos. Isso aqui originalmente era o genitivo da palavra genos, dessa palavra aqui. Então, era genesos, originalmente, o genitivo. A terminação é os, e esse genes era o tema da palavra. E o os era a marca de genitivo. O sigma frequentemente cai, sobretudo o sigma intervocálico e o sigma inicial. O sigma aqui caiu. Então, essa palavra passou a ser pronunciada desse modo e grafada também. Geneos. Nós temos aqui um hiato. Por quê? Porque o E pertence a uma sílaba, a sílaba do ne, e o O pertence a uma outra sílaba, é uma palavra de 3 sílabas. E, então, o E e o O estão em sílabas diferentes, mas eles estão contíguos. Então, geneos é um hiato, a gente tem um hiato aqui, e como fazer para evitar esse hiato? Contrair essas duas vogais. Então, aqui nós temos a contração de U, né? A contração de E com O da U, do epsilon com ômicron da U. Essa contração, como nós já mencionei no vídeo sobre ditongos, isso é, na verdade, um ditongo espúrio, né? Um ditongo resultante de contração. Mas, de todo modo, o que é importante é o seguinte: existe a contração aqui e a contração evita o hiato. Por que evita o hiato? Porque eu passo a ter o U em uma única sílaba. Passo a ter uma palavra de 2 sílabas. Genos, ao invés de ter uma palavra de 3 sílabas, geneos. Em Homero, nós temos muito poucas contrações desse tipo internas às palavras. Normalmente a forma do dialeto do jônico homérico é desse tipo aqui, em que não há ainda contração. Um outro exemplo de contração, outro verbo, é o verbo phileomen, né? É a forma verbal, phileomen, do verbo philein, que é amar, né? E aqui, de novo, nós temos, essa aqui é a primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Nós temos, de novo, aqui uma contração, um hiato entre o E, que pertence ao tema verbal, e esse omicron aqui, que é uma vogal temática. Então, o E com O vai ser contraído para que se evite esse ato aqui. Então, o resultado vai ser filumen. De novo, um ditongo espúrio aqui no U, né? Um outro exemplo é timaete. O verbo timan significa honrar. Aqui nós temos a segunda pessoa do plural do presente do indicativo, ativo. E nessa forma aqui, um hiato entre o A, que pertence ao tema do verbo, e o E, né, entre o alfa e o epsilon. O alfa pertence ao tema do verbo, o epsilon é vogal temática. Nós temos um hiato aqui, o alfa está numa sílaba, o epsilon na outra sílaba. O que vai acontecer? Vai haver uma contração entre os dois. Essa contração não vai gerar um hiato, mas sim uma vogal longa, um A longo. Mais um caso, mais um exemplo, é o mesmo verbo que tinha sido mencionado anteriormente, né? A gente tinha visto essa forma da primeira pessoa do plural do presente do indicativo, aqui em cima. Nós vamos ver agora a forma da terceira pessoa do singular, está escrito errado aqui, do singular do imperfeito do indicativo. Então,
O E pertence ao tema verbal, primeiro epsilon, segundo epsilon é a vogal, é a terminação, né? E vai haver a fusão dos dois, né? Na verdade é uma vogal temática, né? Aparece como terminação aqui, vai haver uma fusão dos dois em EI. Então, ao invés de nós termos dois sons, um numa sílaba e outro outra sílaba, E, nós temos uma fusão gerando o ditongo EI, que é um ditongo espúrio também, conforme nós vimos na sessão sobre ditongos. Enfim, poiete, né, uma forma do subjuntivo, segunda pessoa do plural do subjuntivo presente ativo, e de novo, do verbo fazer, poiein, fazer, de novo nós vamos ter aqui o E, que pertence ao tema verbal, e o eta, o epsilon pertence ao tema verbal, e o eta é uma vogal temática alongada, porque se trata de um subjuntivo. Então, a contração entre os dois vai dar um eta, que é um som longo, né? Uma vogal longa. Enfim, esses são os exemplos da contração. Vamos agora ver um outro tipo de expediente para se evitar o hiato. Esse expediente chama-se crase. O que é uma crase, né? A crase é a fusão de uma vogal ou um ditongo no final de uma palavra com a vogal ou ditongo no início da palavra seguinte. Então vamos ver uns exemplos aqui. Tagatá é a fusão do artigo tá com agatá, as coisas boas. Então, para nós não falarmos tá, agatá, produzindo um hiato aqui, vai haver uma fusão entre os dois os dois alfa, e o resultado vai ser esse aqui, tagatá. A mesma coisa com a palavra toergon, que nós temos um omicron e um epsilon, um O e um E. Então vai haver uma fusão dos dois sons, né? Eles estão em sílabas, em palavras separadas. Primeiro, o omicron termina uma palavra, o epsilon inicia uma outra, e a fusão de O com E dá U. É um ditongo espúrio também. Então vai ficar turgon ou turgon, tanto faz, com o acento, tanto faz. Aqui. Então, na crase, a primeira palavra perde o seu acento. O sinal diacrítico que indica a crase é muito parecido com o espírito fraco, mas não é propriamente um espírito fraco, ele chama-se coronis. E quando a vogal ou o ditongo resultante da crase inicia uma palavra, a coronis não é usada e usa-se simplesmente o espírito forte ou fraco. Vamos ver uns exemplos. Aqui, roaner, né? O varão, o homem, né? Isso aqui vai ser contraído, vai ser fundido. Né? Na fusão desse omicron com esse alfa, o que nós temos é um alfa aqui. Esse alfa vai ter um espírito forte, que é o espírito desse omicron aqui. Aqui não é coronis, é um espírito mesmo. Por quê? Porque a vogal que inicia a palavra, ela é resultante da fusão de duas vogais. Então, aqui nós temos a vogal que é resultado da fusão, ela inicia a palavra. Nesses dois casos, acima não. No tagatá e turgon, a vogal ou o som vocálico resultante da fusão não inicia a palavra. Nesse caso aqui, inicia. Então, nós não vamos usar a coronis, mas o espírito forte, nesse caso. E no caso aqui seguinte, partindo dessas duas palavras aqui separadas, o anthrope, né? O homem, né? Esse o aqui é uma interjeição. Né? De novo, duas vogais contíguas, então vai haver uma fusão, uma crase,
E aqui, como o resultado da fusão inicia a palavra, ao contrário, de novo, dos exemplos aqui em cima, né, ele vai ter não uma coronice, mas um espírito, e no caso o espírito fraco, né, porque o O tem um espírito fraco. Aqui o espírito foi forte, porque o Rho tem um espírito forte. Enfim, o terceiro meio de se evitar o hiato é a elisão. A elisão consiste na perda da vogal breve, com exceção do Y, que não vai poder sofrer a elisão. Então, a perda da vogal breve e, às vezes, do ditongo mesmo, no final de uma palavra, quando a esta palavra se segue uma palavra que comece por vogal. Vamos ver uns exemplos. Por exemplo, aqui, né, eu poderia ter alá, que é uma conjunção, em grego significa mães, alá, ró, aner. O que aconteceu? O alá perdeu a última vogal. O alá está aqui. Ele passou a al-roaner. Então, ele perdeu a vogal. Então, quando há perda, não a fusão de duas vogais, mas simplesmente a perda, ela chama-se elisão. Um outro exemplo, eu poderia dizer redehemera. E o que aconteceu? Essa partícula aqui pode significar mais, pode significar e, pode significar por outro lado, enfim. Essa partícula aqui, ela perdeu o epsilon, perdeu um som. Então, elisão de novo aqui. Mais uma vez, o sinal diacrítico para indicar a elisão é o apóstrofe, né? Que é, de novo, semelhante ao espírito fraco, mas tem outro nome, chama-se apóstrofe. Né? Aqui está escrito grítico, não crítico, né? Está errado na grafia. Vamos ver agora o uso de um outro sinal diacrítico, que é o trema. E quando é que ele vai ser utilizado? Né? Às vezes o iota e o y seguem no interior de uma mesma palavra uma outra vogal, sem que formem um ditongo com esta vogal. Nesse caso, sobre o iota ou sobre o y será colocado um sinal diacrítico que é chamado de trema. Esse sinal aqui, como nós tínhamos em português, os dois pontinhos aqui, né? Então, exemplos, né? Aidios significa eterno. A pronúncia não é aidios, mas sim aidios. Outro exemplo, proistemi. Né? Histemi é por, né? Pro é à frente, né? Então, proistemi é colocar à frente. Nós temos aqui, de novo, não há não é formado um ditongo com esse omicron, esse iota, mas eles são pronunciados separadamente, então o trema sobre o iota para indicar exatamente essa separação na pronúncia. Mais um exemplo, proipacia, né? Que é ir à frente, a cavalo, ir a cavalo à frente. Né? De novo aqui, o omicron não forma um ditongo com iota, por isso o trema. Enfim, po'u, que significa rebanho, normalmente de carneiros, não há de novo um ditongo aqui, mas a pronúncia do po é separada da pronúncia do u. Então, um trema sobre o y. Enfim, o terceiro tópico desse vídeo são os sinais de pontuação. Esses sinais já começaram a ser introduzidos no período alexandrino, né, e eles vão progressivamente ser cada vez mais
utilizados. Em grego nós temos 4 sinais de pontuação. A interrogação ela é feita não com ponto de interrogação, como nós temos em português, mas com ponto e vírgula. Ponto e vírgula é, na verdade, o ponto de interrogação do grego. Uma meia pausa, que não é um ponto final de um período, mas uma meia pausa que corresponde mais ou menos ao nosso ponto e vírgula. É um ponto, mas na parte superior. Uma pausa menor, como em português, é uma vírgula. E uma pausa total é um ponto. Então, o ponto superior é uma meia pausa, a vírgula é uma pausa muito breve e a gente continua com o mesmo período, né? E o ponto inferior indica o fim de um período. Não há problemas com relação ao ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula em grego corresponde ao nosso sinal de interrogação. O ponto superior em grego corresponde ao nosso ponto e vírgula, aproximadamente ao nosso ponto e vírgula. A vírgula corresponde à nossa vírgula e o ponto final de períodos ao nosso ponto. Talvez o único problema aqui seja esse ponto superior, né, que em geral é o nosso ponto e vírgula. Bom, com isso nós fechamos essa primeira grande unidade, né, em que nós vimos tanto o sistema de sons quanto os elementos gráficos que registram esse sistema de sons. Nós vamos passar agora a parte da morfologia.